Então, vamos falar de coenzima Q10? Eu vejo que muitas vezes as pessoas associam a coenzima Q10 somente a questão de performance e atividade física. Não é. É um grande suplemento. E onde está a coenzima Q10? A coenzima Q10 é um cofator da produção de ATP. O que é ATP? É adenosina trifosfato, que é energia. Então, em todo momento, a gente precisa de energia. Precisamos de energia para acordar, precisamos de energia para a gente poder estar aqui falando, a minha laringe precisa de energia, preciso de energia para o meu coração bater, preciso de energia para fazer a parte muscular também, para fazer a parte óssea. Então, a coenzima Q10, ela participa de inúmeras funções. Por que eu quero colocar isso para vocês, né? Então, a cardiologia utiliza a coenzima Q10, o pessoal da dermatologia tem utilizado bastante a coenzima Q10, porque uma vez que a gente consiga fazer esse cofator de energia, de elétrons, eu consigo fazer o quê? Todas as reações bioquímicas do nosso corpo. Por isso que é importante a gente entender, não é só para performance muscular. E quando a gente fala de performance muscular, bíceps, tríceps, quadríceps, eu também posso estar falando da coenzima Q10 para o músculo cardíaco. Pois é, em casos de falência, de insuficiência cardíaca, como esse artigo aqui coloca, uma revisão comentando sobre a questão da coenzima Q10 e insuficiência cardíaca, porque toda vez que eu ofereço essa coenzima Q10 para esse músculo que está sem potência de contração, eu ajudo a melhorar. Então tem vários outros fatores, mas a gente pode estar usando a coenzima Q10. Então eu quero deixar isso bem claro, não pense em uma forma única, isolada para a parte muscular, ela nos ajuda no funcionamento do nosso corpo. Então, a mitocôndria, que é a organela que é mais aí enfatizada para a coenzima Q10, a biogênese mitocondrial. O que é bio, vida, gênese mitocondrial? Gerar novas mitocôndrias. Para quê? Para que a gente possa ter esse ATP. Então, ela tem toda essa função. Ela pode ser desde o metabolismo cerebral, então para a gente evitar fadiga e cansaço. Ela pode, falando em face, para a questão de mais colágeno, pode ser para aquecimento do cabelo também, ela pode estar envolvida. Quando a gente fala da questão respiratória, a coenzima Q10 também participa dessa transporte de elétrons, a cadeia de elétrons, respiração celular, portanto, a parte, como falamos, do coração, miocárdio, falência do miocárdio, e ela pode nos ajudar também, depois disso tudo que eu falei, na performance para a questão muscular, o quadríceps, o bíceps, o tríceps, que vai nos ajudar o quê? Aumento do metabolismo basal. Então, toda vez que a gente fala dessa questão da musculatura, para nos ajudar a ter o metabolismo basal mais adequado, rapidez do nosso organismo, portanto. Então, quando a gente vai falar desse suplemento excelente que é a coenzima Q10, não é somente para uma função, são todas essas funções que a gente pode estar falando. E outro aspecto que vale muito a pena que a gente comentar, pode até ser sua dúvida, aquela questão que fica, mas se eu não estou treinando, eu não vou usar a coenzima Q10. Isso é um ledo engano. Quando a gente está falando da coenzima Q10, como eu já enumerei, pode ser metabolismo cerebral. Então, quando eu a utilizo, ela vai ser digamos assim, utilizada como forma de energia, ATP de novo, para o seu metabolismo cerebral, para a questão da construção, para fazer a massa muscular, para cabelo, para unha. Então isso tudo é muito importante quando a gente coloca. E aí a gente vai ver que o nosso corpo vai direcionar esse transporte de elétrons, esse ATP, para onde ele está necessitando mais. Então não ter isso atrelado, só vou usar a coenzima Q10 quando eu estarei treinando. Não necessariamente ela é utilizada para essa performance de treinamento, mas a performance do organismo como um todo. Então a gente vai utilizando esses sinalizadores para que possam nos ajudar essa fisiologia a se manter de uma forma adequada, se manter de uma forma produtiva. E a coenzima Q10 pode ser um excelente suplemento, mas entendam, não apenas restringi-la para a questão muscular, para a questão de atividade física. A coenzima Q10 pode ser utilizada em situações graves, como a gente falou, da insuficiência cardíaca, e ela também pode ser utilizada em situações que a gente quer manter o funcionamento do nosso corpo. A coenzima Q10 é um excelente, portanto, suplemento, mas desde que possa ser utilizado com esse olhar mais abrangente, não um olhar único para a questão de musculatura esquelética. Uma pergunta que me fizeram, e aquela lenda, se usar coenzima Q10 eu consigo absorver tudo ou não? Eu absorvo? Pode ter absorção sim, mas um dos aspectos que a gente tem visto que é ponto primordial é a gente falar da inflamação. Se o seu corpo estiver inflamado, então a gente vai ter mais fadiga, a gente vai ter mais cansaço. Se o seu corpo está inflamado, pode acontecer o quê? Inchaço, edema. Então a gente tem vários sinais e sintomas que podem nos advertir sobre um corpo inflamado. Nós temos vários exames laboratoriais que poderão nos advertir também de um processo inflamatório. Nós temos vários exames que podem nos orientar sobre a inflamação intestinal. Então, se esses, digamos assim, marcadores inflamatórios estiverem presentes, qualquer forma de suplementação que você possa estar fazendo, talvez não consiga ter uma absorção
absorção adequada. Então a gente vai ter que modificar. Então por isso que a gente sempre fala, a suplementação ela deve ser indicada, mas desde que a gente reconheça como é que está o funcionamento desse corpo. Então às vezes muitas pessoas acabam usando suplemento, mas isso não adianta. Mas não é porque não adianta, é que não foi feita a avaliação adequada para que possa ser feita essa prescrição. E além do mais, isso que eu digo, preparar esse organismo para que possa ter absorção dessa suplementação. Então, às vezes, a gente vai ter que melhorar o quadro de base. O quadro de base, a gente está falando desse quadro inflamatório, para que a gente possa ter um resultado melhor, tá bom? Suplementação é algo muito específico, ele não pode ser generalizado. Então, fique atento. Se você não está respondendo a uma suplementação, talvez você tenha que modificá-la. E algo que a gente também comenta muito, às vezes a gente vê a pessoa utilizando, vamos supor, o suco detox há 6 meses, há 1 ano mesmo o suco detox. E talvez a sua necessidade naquele momento já possa ser outra totalmente diferente. Então daí a importância de a gente fazer uma avaliação. Eu digo que para uma síntese hormonal, para uma síntese celular, eu preciso de pelo menos aí uns 3 a 4 meses. Então 3 a 4 meses estabelecer um protocolo, uma estratégia terapêutica e depois fazer uma nova reavaliação para novas necessidades, provavelmente nesse organismo.